Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês, queridos? Mais uma vez a gente está aqui para ter aula de literatura, né? O meu desejo continua sendo o mesmo, que vocês estejam bem, a família de vocês, todo mundo esteja bem, se guardando, porque agora é necessário. Mas já daqui a pouco a gente vai estar junto. Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, assim como as nossas atividades, que hoje nós vamos fazer atividade no livro, tá? Hoje a gente vai falar sobre a origem da literatura, em relação assim às primeiras manifestações literárias que a gente vai ter. As primeiras manifestações literárias, para início de conversa, elas não eram escritas. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de estar lendo um livro, comprando um livro, né? A gente abrindo a internet, lendo um livro pela internet. A gente não tinha essa facilidade, não tinha a facilidade que a gente tem hoje com o domínio público que vocês viram, né? A literatura, ela era oral, né? Porque não se tinha o domínio ainda da escrita, ela era oral e era passado de geração para geração, né? Cada grupo, né, contavam as suas histórias e essas histórias eram repassadas. Então, essa manifestação literária, a princípio, ela era oral, né? Contava-se os acontecimentos históricos, né? E para que isso? Por que ela era oral e passada de geração para geração? Ou de comunidade para comunidade? Para haver uma unidade, para haver uma união. Haver o quê? Um entrelaçamento entre as comunidades, né? Para ter relacionamento. Por isso que as histórias elas eram contadas de forma oral. No Brasil, lá na frente, a gente vai ver que os cordéis, a princípio, também eram contados de forma oral. Mais à frente que elas vão entrar no processo da escrita, né? E logo lá na frente, aí vai vir precisamente a escrita, porque até então era símbolos, aquela coisa e tal. E aí a gente vai ter essas primeiras manifestações que será assim. E a gente vai ver agora como que vai funcionar tanto no Brasil quanto na Angola. Lógico que a gente não vai ver assim, muita coisa, muita informação, mas o básico. Lembrando, pessoal, que na África, no continente africano, nós temos 5 países de língua portuguesa, 5 países que falam a língua portuguesa: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde. São esses os países da África que falam a língua portuguesa. E por conta disso, a literatura deles, né, vai estar muito parecida com a nossa literatura. Lógico que nós chegamos primeiro, né, na questão da literatura. E aí eles vão olhar para o Brasil e vão se identificar. Por causa de quê? Porque ambos os países, né, que foram colonizados por Portugal passavam mesmo pelas questões de quê? De desigualdade, né, questões de sofrimento social, né, uns tinham mais, outros tinham menos, outros não tinham nenhum, e aí a gente vai ver lá na África aquela pobreza que ela é extrema, né, ela é bem grande, e aí a gente vai ver pessoas que vão se levantar para escrever, escritores, autores, vão começar a escrever olhando também para os autores aqui no Brasil, né? Vão se espelhar, aquela coisa de você olhar para uma pessoa e você se identificar com aquela pessoa e querer ser parecido com ela, e a sua escritura é muito parecida. Até porque muitos poetas aqui, eles vão falar dos problemas sociais na época do Brasil, e na África também não vai ser diferente. E a literatura, tanto no Brasil quanto na África, como eu já falei com vocês, elas eram orais. E na África, pessoal, existia os chamados griotes ou griot. Por que eram chamados de griotes? Eram pessoas bem mais velhas, que elas saíam contando todos os acontecimentos, as guerrilhas, tudo que se tinha. Os griotes, eles participavam disso. E o interessante é que ninguém podia matar griote. Por quê? Porque o griote era um fazedor de história, um contador de história. De histórias, a maior parte das vezes, histórias reais. E eles iam de lugar em lugar e começavam a recontar aquilo ali. Então eles tinham entrada livre em qualquer ambiente de guerra e não podia ser morto, né? No Brasil, a gente vai ter essas manifestações literárias orais já com os cordéis, né, que a gente vai ver, com os causos, a gente vai ver com os repentes. O nordestino gosta muito de fazer o repente. Aquela coisa que um fala, eu falo uma palavra aí, agora faz um repente.
Aí a pessoa cria aquele repente ali, eu vejo isso como dom, como talento, né? Eu não sei como, eu não consigo fazer, de jeito nenhum. Né? Então a gente vai ter isso aí, tanto dentro da literatura no Brasil, quanto em Portugal. E aí a literatura ela vai ter algumas funções, né? A gente tem 3 funções da literatura. Eu costumo dizer que a gente não abre a boca para falar em vão. Sempre que eu abro a minha boca, eu tenho uma intenção de convencer alguém, de alegrar alguém, de explicar alguma coisa, de brincar com a palavra, fazer uma piada. Eu sempre vou abrir a minha boca com uma intenção, emocionar também uma pessoa, tentar convencer essa pessoa acerca de alguma coisa que a gente vai ver, e vocês já devem ter visto, lá nas funções da linguagem. E a literatura tem essas 3 funções, que é dar acesso ao conhecimento, né? Porque você lê, você aprende. Você abre um conteúdo de história, você quer conhecer a história, você abre uma revista que vai falar sobre os últimos acontecimentos passados, livros, você trabalha com a literatura. Lógico que é uma literatura informativa, não é uma literatura de entretenimento. Mas é literatura e ela te dá acesso ao conhecimento. A gente tem a função da literatura como ser fonte de divertimento, né? Uns escrevem textos, romances, crônicas, contos, histórias em quadrinhos, fábulas. São tipos de textos que vão trazer o que pra gente? Divertimento. Eu leio para me divertir, leio para me distrair. Então isso é uma das funções da literatura. E a última função da literatura é fazer pensar. Por quê? Porque muitas literaturas que a gente lê, por exemplo, a filosofia, a sociologia, te levam a uma reflexão acerca do mundo real. Ou seja, porque quando a gente fala em literatura, a gente já imagina só texto literário, texto ficcional, texto imaginário. Não, mas todo escrito, ele é uma literatura. Uns são reais e outros são ficcionais. Uns são literários e outros não são literários. E os não literários muitas vezes vão fazer, não só não literário, né? Vão levar a gente a uma reflexão. Pessoal, então o conteúdo é esse. Hoje nós vamos fazer a atividade que vai estar no livro que nós não fizemos. Eu já coloquei a página em cima, nas considerações que eu fiz, e nós vamos abrir essa página e depois a gente entra no Meet para fazer. Eu não vou estar enviando atividade no Word, mas vocês vão fazer a atividade no livro, e se vocês quiserem a gente pode ficar no Meet aí depois desse vídeo fazendo junto, tá bom? Um beijo, fica com Deus, já já a gente se fala. Tchau, tchau.